Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui é Sol Mendes e hoje eu quero falar com você sobre um tema muito legal. Eu vou te dar alguns códigos para que você possa transformar sua realidade. Como superar dificuldades e cocriar uma nova realidade na sua vida. Se você sente que você está travado em alguma área, preso a padrões repetitivos ou sobrecarregado de energias negativas, fica aqui comigo até o final, pois eu vou te ensinar algumas ferramentas poderosas que podem dissipar toda essa nuvem aí que está pairando no teu caminho. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você dar um like e se inscrever aqui no canal para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e contribuir com mais vidas. Bora lá! Para falar desse tema, eu vou compartilhar com você uma mensagem que eu recebi de uma ex-aluna que participou dos Portais da Prosperidade e que fez algumas limpezas da lua minguante. Essa mensagem me deixou muito emocionada porque ela teve tanta consciência e ela compartilhou aqui também as chaves que ela utilizou para transformar a vida dela. E essas chaves eu vou te entregar também. Nessa mensagem, ela contou que quando ela me procurou, ela estava buscando se libertar de uma dependência emocional. E ela sentia uma necessidade enorme de aprovação, tanto no trabalho quanto na família. Era o ponto de, se ela não tivesse aquela aprovação, tudo que ela fez não tinha muito sentido e nem valor. Ela se sentia mal em relação a isso. E essa necessidade fazia com que ela se sentisse travada. Ela travava por conta do medo e o receio de tomar novas ações, novos posicionamentos. Ela tinha medo do julgamento das pessoas próximas e acabava procrastinando e adiando projetos e decisões que eram muito importantes. Só para você perceber, né, o quanto que a dependência emocional, ela trava não só a vida pessoal da pessoa, a vida profissional. Muitas vezes a pessoa não consegue prosperar por algum nível de dependência emocional. Então, às vezes você deixa de fazer algo por conta dessa dependência. E muitas vezes não está muito claro e evidente para ela, estava um pouco evidente quando ela buscou os portais, porque ela estava num relacionamento que ela percebia essa dependência. Mas muitas pessoas carregam a dependência emocional numa dinâmica oculta. E aí fica tentando mudar as coisas fora e não consegue. Olha o que ela escreveu para mim. E aqui ela já entrega alguns códigos que eu vou compartilhar com você. Sol, antes dos portais, eu me sentia presa, como se algo invisível tivesse me segurando. Eu tinha ideias, sonhos, mas nunca conseguia sair do lugar. Acho que eu não tinha consciência do quanto eu tinha medo do julgamento e quanto eu queria agradar os outros, principalmente as pessoas mais próximas. Logo após a primeira limpeza da lua minguante, eu senti algo mudar. Eu tive uma sensação de leveza, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Me surgiu então uma ideia e de imediato eu coloquei em prática. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu senti energia de ação e de querer fazer algo diferente. O fato é que essa ideia me rendeu uma renda extra que eu precisava e gosto muito do que faço. No trabalho, as mudanças começaram a aparecer. Não chegou no valor, ela coloca aqui, né, entre aspas, ainda não chegou no valor que eu almejo, mas eu consegui um aumento no faturamento. Sinto energia mais leve. Em casa, o meu irmão, que também estava travado, conseguiu uma vaga em uma multinacional com possibilidades de crescimento e aumento de salário. Essas limpezas me ajudaram a enxergar o que eu não conseguia antes. Terminei uma relação que eu não era valorizada. Apesar de ser difícil, me sinto mais segura das minhas decisões e sei que mereço mais. Tenho conseguido agir sem medo, sem aquela necessidade constante de aprovação. Eu percebi que o importante é me sentir bem
com as escolhas que eu faço. Além disso, praticar as técnicas diariamente tem me mantido alinhada e em constante evolução. No começo, eu achava que nada estava acontecendo, mas percebi que a mudança começa pelas emoções. É muito legal assim, porque eu acompanhei ela de perto e percebi as mudanças. E as mudanças, elas foram sutis, só que elas estavam sempre em constante evolução, as mudanças em constante evolução. Então, no primeiro momento, quando a gente ingressa nesse universo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da espiritualidade, limpeza de crenças, quando a gente ingressa nesse universo, parece que nada está acontecendo. E eu sou prova viva disso, porque eu fui meio que forçada pela vida para parar um pouco a vida automática que eu estava vivendo e começar a olhar para dentro, olhar para aquilo que eu estava vivendo e perceber e assumir, inclusive, a responsabilidade de mudança daquilo que eu estava experienciando. E no começo, parece que as coisas não estão acontecendo. Eu lembro quando uma das primeiras ferramentas que eu comecei a trabalhar foi uma ferramenta que eu primeiro passei por ela. Aliás, todas as ferramentas que eu trabalho como terapeuta, eu primeiro passo por elas. Eu quero ver como que isso vai transformar a minha vida. E essa transformação me faz decidir se eu quero levar isso ou não para as outras pessoas. Então, uma das primeiras ferramentas, que foi a mesa cristalina metatrônica, foi quando eu estava num processo de transição de carreira, estava muito pesado para mim. Eu usei muitas ferramentas, mas essa ela realmente foi marcante, tanto que eu trabalho com ela há muitos anos. E eu sentia muito peso, eu queria sentir pelo menos alegria, assim, alegria de estar viva, alegria de estar conseguindo as minhas coisas sem precisar do reconhecimento do outro. Eu queria sentir isso de verdade, porque... Por que eu fiquei tão emocionada com a mensagem dessa minha ex-aluna? Porque eu entendo exatamente como é a gente fazer coisas na nossa vida e criar essa expectativa de pessoas reconhecerem aquilo que a gente está fazendo, e muitas vezes esse reconhecimento ele não vem e a gente duvidar da nossa capacidade. Então, estava muito pesado para mim e também tinha muita cobrança, eu estava com muita cobrança, por quê? Eu saí do mundo corporativo para trabalhar como terapeuta. Na verdade, eu não tinha esse propósito de trabalhar como terapeuta. Isso foi acontecendo, foi aos poucos, foi na minha cura, eu senti isso no meu coração de ajudar outras pessoas. Mas, na verdade, até no mundo corporativo, eu já atendia pessoas com práticas como Reiki dentro da empresa. Às vezes uma cliente falava assim, Sol, vem aqui fazer uma reunião comigo, que eu estou precisando. Eu chegava lá, ela pedia o Reiki antes da gente fazer a reunião. Então eu já estava meio que atendendo as pessoas dentro da agência, nas empresas que eu atendia. Eu já estava meio que atendendo as pessoas e uma das coisas que eu mais fazia era conversar. Isso era uma coisa que era um diferencial meu, que inclusive muitos chefes meus comentaram na época, que eu ganhava a confiança dos meus clientes porque eu era uma pessoa que gostava de conversar e sabia ouvir. Mas conversando com os meus clientes, eu sempre estava ali disponível para contribuir na vida deles. Então, de alguma forma, eu já estava atendendo como uma terapeuta, pelo menos de Reiki, porque o Reiki eu fiz para mim, para minha cura emocional. Eu estava precisando de cura emocional e eu me iniciei no Reiki para mim. Mas logo fui solicitada por outras pessoas para receber o Reiki. Então, o meu movimento profissional de quando eu saí do mercado corporativo e fui começar a trabalhar como terapeuta, isso aconteceu porque surgiu no meu coração, mas eu já tinha evidências que eu já fazia isso, né? Porque literalmente eu já fazia isso. Mas surgiu no meu coração essa vontade de levar essas ferramentas para as outras pessoas que, assim como eu, estavam passando por dificuldades emocionais, por bloqueios e que precisavam de algo que fosse diferente, né? Porque trabalhar sua mente
muitas vezes não leva a gente naquele resultado que a gente quer. Quando a gente vai para o campo espiritual e energético, o crescimento, a evolução, a mudança é muito mais rápida e é a longo prazo. Foi aonde, essa é a minha jornada, a jornada da Sol, né? Foi onde eu realmente me desenvolvi, foi quando eu comecei a associar ferramentas corpo, mente e espírito. E isso foi o que me trouxe, de fato, uma mudança. Então, eu tinha muitas questões na minha cabeça de julgamento, de, meu Deus, como é que eu vou sair do mercado corporativo e agora vou trabalhar como terapeuta? E isso durante muito tempo bloqueou a minha ação. Em um lugar eu não estava percebendo, mas eu estava sendo paralisada pelo medo de ser julgada. Por quem? Pela minha família. Eu tinha medo do julgamento. E isso estava paralisando a minha nova profissão. Então eu tive que fazer em mim só, e faço, tá? Faço, eu vou falar aqui o que eu faço e vou falar algumas ferramentas que ela fez também. Eu faço limpezas diárias, eu treino a minha mente diariamente, porque a mente, ela mente. Ou você se conecta com algo maior dentro de você e libera essa programação negativa, essas vozes que vão falando na sua cabeça, que nem são suas, ou você fica de fato paralisado na vida. Ou às vezes tem alguma questão do seu passado que você ainda não perdoou, não resolveu, e isso também está bloqueando o teu caminho. Então, o que essa minha ex-aluna fez, né? Ela participou de alguns portais, e cada portal tem uma vibração, uma ferramenta diferente, tem círculo de cura, tem muitas coisas que a gente faz dentro dos portais, mas principalmente nós fazemos reprogramações mentais. E aqui no canal eu já deixei reprogramação, eu já deixei puxão. Vou colocar os links aqui embaixo, tá? Caso você queira praticar. Porque o que é importante? A gente trabalhar a nossa mente. Essa mente que tem todo um processamento de coisas que te ensinaram do que é certo e errado e que faz muitas vezes você se parar na vida. Outra coisa que ela fez e que eu sempre faço, eu faço a limpeza da lua minguante, primeiro em mim, já tem mais de ano. E isso de fato mudou muita coisa na minha vida. Ela também fez, ela fez com foco na limpeza dessa dependência emocional, que na realidade o relacionamento que ela estava vivendo era um reflexo da relação que ela tinha como criança com os pais. Principalmente a projeção do pai dela. Como ela fez algumas limpezas da lua minguante, nós identificamos isso nas dinâmicas ocultas, que havia uma questão dela em relação ao pai e que estava sendo projetado nessa relação. E o que é importante é que, conforme a gente vai se trabalhando, a gente vai percebendo que ou a gente toma uma decisão na nossa vida de mudança e para de colocar todas as outras coisas como as causadoras, né, do nosso sofrimento, ou a gente vai se ver mesmo presos e presas nesse sofrimento, nessa programação, porque isso é uma programação que te impede de avançar. Então, para criar uma nova vida, você precisa limpar essas crenças limitantes, liberar essas energias negativas acumuladas, porque quando você tem crença limitante, você tem pensamentos negativos, pensamentos que estão tirando o poder daquilo que você é verdadeiramente. Isso vai gerar uma emoção negativa, uma energia negativa, que vai drenar a tua energia. Então, muitas vezes a pessoa, ela não faz algo novo porque ela duvida da capacidade dela. Ela pode até acreditar na capacidade dela, mas às vezes ela não faz porque ela não está com energia vital para colocar aquilo em ação. Por quê? As energias estão drenadas por conta dessas limitações internas. Então, treinar a mente é extremamente importante para focar no que realmente importa. Então, olha o primeiro passo, identificar. Ela chegou para mim e falou: Sol, eu estou com uma dependência emocional. Isso era a ponta do iceberg que ela estava vendo por conta de um relacionamento que ela estava vivendo. A ponta do iceberg. Quando a gente começou a aprofundar, uau, tem dinâmicas ocultas aqui. Tem um sentimento de carência, tem umas questões relacionadas à família.
tem memórias, tem coisas que não foram trabalhadas. Então, conforme ela foi limpando, energeticamente, espiritualmente, ela foi sentindo leveza, alegria. E ao sentir isso, onde é que está a energia dela? Na ação. Vem então uma inspiração e ela tem energia vital para colocar a intuição, a inspiração em ação. Então, o primeiro passo da mudança é a emoção mesmo, é você começar a se sentir bem, você começar a sentir esperança. Eu lembro quando eu tive síndrome do pânico, quando eu tive depressão, eu não tinha vontade de estar aqui. Eu dormia com medo de morrer e acordava sem querer viver. Então é claro que eu não tinha esperança. Eu via tudo escuro, tudo preto. Mas conforme eu fui me abrindo para algo maior, e o caminho da espiritualidade me levou para isso. Conforme eu fui limpando essas energias, essas emoções, eu fui me conectando com algo maior, algo espiritual. E fui percebendo que, de fato, essas crenças são algo que foram me ensinadas, mas isso não é, nem é um terço, nem é o que pode representar a realidade a qual nós podemos viver. Então isso é um processo, e se você não entende esse processo, o que acontece? Você desiste, você acha que não está funcionando, porque para você funcionar significa, eu vou fazer um processo, eu vou fazer, por exemplo, a limpeza da lua minguante para eu dobrar meu faturamento, ok, só que para você dobrar seu faturamento, possivelmente você vai ter que liberar alguma carga que está prendendo isso, a sua energia vital para que isso seja possível, para que isso chegue até você. Então, é todo um processo que o primeiro passo, o primeiro sinal de que você está no caminho certo é como você se sente. O como você se sente muda todo o jogo. E o mais lindo desse processo é que quando nós nos transformamos, a energia que a gente carrega também transforma o nosso ambiente e contribui no nosso sistema familiar. Aqui ela conta sobre o irmão dela, né, que conseguiu um emprego numa multinacional, e eu tenho exemplos assim, muito próximos a mim, de pessoas da minha família que liberaram dependência química após uma transformação, limpezas ancestrais, trabalho voltado à espiritualidade. Então, é muito lindo quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, porque quando você se cura, você cura. Pessoas curadas são capazes de curar, de contribuir na cura. Isso é muito lindo. Muitas vezes a gente carrega pensamentos e emoções que nos sabotam e que não são nossos e que estão impedindo a abundância, as oportunidades fluírem para a nossa vida. Dessa história aqui que eu trouxe, né, essa mensagem que eu recebi dessa minha ex-aluna, é um exemplo de que você focar naquilo que você quer e se trabalhar energeticamente, espiritualmente, trabalhar sua mente, dá resultados. Às vezes esse resultado ele não vem em um mês, só que pode ter certeza que se você está cuidando de você, está cuidando da sua energia, dos seus pensamentos, está passando mais tempo olhando para aquilo que você quer e agradecendo pelo que você tem, certamente a sua vida ela vai se transformar, ela vai para frente. Porque tem uma coisa, o mundo está em constante mudança e em movimento, e você também. Então, quando você se alinha com isso, as coisas começam a fluir com mais leveza. E isso não significa que não vão surgir os obstáculos, as dificuldades. Isso acontece porque você pode ter uma mudança, mas para o próximo passo você vai ter que ter mais uma mudança. Talvez seja aprender uma coisa diferente. Eu tenho um amigo agora também que conseguiu uma colocação bem legal numa empresa que ele queria muito trabalhar. E agora ele vai ter que estudar inglês. Ele tem uma meta de estar fluente no inglês até ano que vem. Então, sim, é uma questão, é uma dificuldade. Ok, eu vou colocar minha energia onde? No aprendizado, no estudo, na gratidão, fazer um bom trabalho. Então você para de brigar com o que está acontecendo e se alinha para viver aquilo que você realmente quer. Então eu já dei alguns pontos aqui que são importantes, né? Que é treinar, se voltar para a tua espiritualidade e limpar, gente. Limpar é o grande segredo. Você pode fazer o Ho'oponopono, você pode
vigiar os seus pensamentos, né? Assim como Jesus falava, orai e vigiai. Não adianta nada você limpar a casa, depois andar lá na rua, pisar na merda, andar na casa e deixar a casa toda cagada. Orai e vigiai, porque aquilo que você pensa constantemente cria e molda a sua realidade. Então, existem muitas técnicas, como o cancelado, né? Vem um pensamento negativo, você cancela. Você pode usar também, que inclusive é uma lição do Curso de Milagres que fala, eu não sei o que isso significa, né? Vem um pensamento negativo, não sei o que significa. Quando você fala isso, a sua mente ela não consegue dar uma resposta para isso que você está falando. Isso é uma forma de treinar a mente. Não sei o que significa e estou aberta a saber. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma janela de uma nova possibilidade de olhar para isso de um lugar diferente. Tá muito pesado, muito pensamentos negativos. De quem é isso aqui? De quem é isso aqui? Às vezes esses pensamentos negativos que você está tendo nem é seu, você só está consciente de pessoas que estão próximas a você, que estão pensando muito negativo, você está pegando isso como sendo seu. E a gente faz muito isso, viu? De quem que é isso aqui? De quem que é isso aqui? Devolvo ao remetente anexando consciência. Isso aqui é uma ferramenta de Axis. Então, se cuidar é isso, é diariamente. E as limpezas espirituais e energéticas, elas são muito importantes, porque você começa a limpar coisas que estão ocultas. Você vê a ponta do iceberg, ok, problema com dinheiro, bloqueio profissional, bloqueio na vida amorosa, isso é a ponta do iceberg. Quando você começa a fazer limpezas como a mesa cristalina metatrônica, a limpeza da lua minguante, que trabalha também com Metatron e outras ferramentas espirituais, quando você começa a mergulhar, você vai liberando coisas que você não está consciente. E por que você não está consciente? Porque está lá guardado no seu subconsciente, que, aliás, são 95% de todo o nosso sistema, está lá. Então, muitas vezes você acha que você está fazendo uma escolha com base no seu consciente, daquilo que você realmente quer, só que você está fazendo uma escolha de acordo com aquilo que está guardado. Então, se você tem algum sentimento guardado de rejeição, uma cena, uma mágoa, isso vai ser projetado nas suas escolhas. Para mim, para Sol, né? Por que eu me voltei muito também para ferramentas espirituais? Porque foi onde eu consegui desbloquear questões que são ancestrais. Questões que eu guardo do meu sistema. E nós guardamos memórias. Você carrega memórias da tua família inteira. Quando trava o teu caminho é porque algo que não é seu está sendo projetado. Quando você limpa isso, o Ho'oponopono é uma ferramenta incrível. Eu falei aqui da limpeza da lua minguante, falei das lições do Curso de Milagres, o vigiar, né? Parar de julgar aquilo que está vindo, o pensamento negativo, né? Não se envolver com esse pensamento. Meditar vai te ajudar muito também, porque você começa a estar consciente dos pensamentos predominantes que estão guardados no seu inconsciente e estão sendo projetados no consciente. Então, a meditação feita de uma forma onde você não se envolve com o que você está pensando, você apenas percebe como nuvens passageiras, você começa a reconhecer que você é o ser que observa tudo isso. Então, se você consegue observar tudo isso, significa que você não é isso. Você não é os seus pensamentos. Você não é suas crenças limitantes. Mas tudo isso é um processo. E quanto mais você limpa, mais consciente você está das suas escolhas e mais consciente você está daquilo que está te travando, o motivo. Então, identificação e entendimento, você começa a entender as coisas e isso te leva para uma decisão. E essa decisão com clareza te leva para um lugar de segurança, de abrir mão da necessidade da aprovação do outro, porque você começa a se aprovar. Eu me aprovo porque isso faz sentido para mim. E se faz sentido para mim, me traz alegria, como pode ser melhor? Porque o que te traz alegria, pode ter certeza que vai trazer alegria para todos. Se isso é verdadeiro da tua alma, pode ter certeza que está alinhado com o teu propósito de estar aqui no planeta Terra. Esse áudio que eu estou trazendo aqui para você tem várias técnicas. Pega uma técnica, vou deixar link aqui do canal, aqui embaixo, para que você faça a meditação de limpeza. Tem vários vídeos que eu já coloquei aqui no canal, ferramentas gratuitas. Eu não sei qual é
o desafio que você está vivendo. Apenas escolha sair dele. Também tem o processo da lua minguante, que inclusive quando é mais fim de ano eu fico com pouquíssimos horários, mas quem quiser saber como funciona a limpeza da lua minguante, me manda uma mensagem no privado. Mas o mais importante desse vídeo aqui é você perceber que, apesar das dificuldades, a tua decisão de mudança e se colocar no movimento disso é o que transforma toda a tua história. E que você pode confiar, porque existe uma força maior que quer que você prospere, porque é seu direito divino a prosperidade. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma na sua vida. E agora eu te pergunto, o que está te travando hoje? Que crenças ou energias você precisa limpar para abrir o espaço para uma nova realidade? E eu te convido a experimentar essas ferramentas poderosas e ter de fato os teus resultados, porque o que traz de fato aquela certeza de que isso funciona é a nossa experiência individual. Você precisa ter a sua experiência individual. E eu tenho certeza que se você se colocar no centro da sua vida, a sua vida ela vai se transformar. As ferramentas são para que você continue em frente, usando e utilizando essas ferramentas para continuar no teu processo de evolução. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e vamos juntos co-criar uma vida mais leve, próspera e cheia de amor, de realizações. Até o próximo vídeo.